Para falar sobre economia, essa viagem do Lula à Argentina e as medidas do ministro Fernando Haddad, a gente recebe agora o Carlos Daniel Neto, que é advogado tributarista. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, obrigado pelo convite. Doutor Carlos, o presidente Lula participa hoje da cúpula na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O que a volta para a CELAC representa para o Brasil? Olha, esse é um momento de reintegração do país na América Latina, né? A gente vem de um período em que a política exterior estava toda focada no eixo e agora assumiu um eixo ligado aí, de novo, de reintegração com a América Latina. Voltou-se à Argentina depois de anos sem o presidente da República voltar lá. Então, há realmente um drive de integração, de reintegração da América Latina. Já se falou também de uma maior participação do BNDES no financiamento de obras de infraestrutura também em países latino-americanos. Então, está havendo um processo amplo de reintegração. Doutor Carlos, aí em relação à transição energética, que foi bastante comentado também, o que a Argentina teria a acrescentar ao Brasil? Olha, a respeito da transição energética, me parece que, na verdade, o Brasil, a sua perspectiva de energia, ele tem essa integração com países como o Paraguai, com Bolívia, com a Argentina. Historicamente, a infraestrutura de energia é compartilhada desses países em larga medida. Então, é importante manter relações estruturadas, relações organizadas de forma a ampliar e a melhorar essa infraestrutura de energia entre os países. Hoje a gente tem muita desigualdade entre os dois países, né? A Argentina está bem mal financeiramente falando. Como que seria, ontem falou-se nessa moeda comum, o Haddad até falou que foi mal compreendida, inclusive não só no Brasil, mas fora também. Essa moeda comum seria para todos ou só para transações comerciais e financeiras? Olha, a priori a própria ideia de moeda argentina pegou todo mundo de surpresa, né, Cláudia? O Brasil, até muito pouco tempo, se questionou o ministro Fernando Haddad a respeito da ideia de uma moeda única latino-americana, e o ministro falou que essa ideia não estava na pauta, não estava em discussão. E o discurso do presidente Lula pegou todo mundo de surpresa. Me parece que a ideia é criar uma moeda além da moeda nacional, não é abandonar as moedas nacionais, mas criar uma moeda além, como forma de padronizar um valor para fins de transações dentro da América Latina e Caribe, né? Então, é uma ideia que vai ter que ser ainda melhor explicada pelo ministro, melhor desenvolvida. Parece que está numa fase extremamente embrionária, uma fase, eu diria que mais de proclamações e de engajamentos do que propriamente de implementação e de execução. Ela não tem nada a ver com o euro, que é a moeda comum da Europa, né? Não seria esse tipo de moeda, né? Não, me parece que a ideia não é abandonar as moedas nacionais, mas sim criar uma moeda comum que facilitaria naturalmente as transações entre os diversos países. Como são essas relações comerciais hoje? O que o Brasil importa e o que o Brasil exporta para a Argentina? Como é essa relação e o que pode melhorar com essas novas paridades aí, nessa relação que volta agora com a CELAC? Olha, o Brasil, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Naturalmente, hoje, em razão da desvalorização do câmbio argentino, você tem um desbalanceamento, obviamente, desse fluxo de mercadorias. Hoje é muito mais barato se investir na Argentina por conta do câmbio, né? Então, me parece que a tendência é usar essa moeda uniforme para toda a América Latina para realmente criar um balanceamento aí entre todos os países latino-americanos nessas transações. Isso dentro, obviamente, de um contexto de reintegração e aí de fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e outros países latino-americanos, que é uma
ideia que não é de agora, né? É uma ideia que tem mais de 70 anos e que, de forma recorrente, vem sendo fomentados por governos, principalmente de orientação de esquerda, né? Bom, a retomada inclui nessa agenda de viagem também um encontro bilateral com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o presidente de Cuba também, e do Uruguai, né? Os países que foram ignorados aí por Bolsonaro por questões ideológicas na última gestão, e esses devem ser os principais encontros de Lula lá fora da agenda da CELAC e da visita oficial ao governo argentino. Como devem ser essas outras relações com países mais ligados a pautas de esquerda a partir de agora? Eu acho que a mensagem do governo Lula desde o início, Cláudia, é de que as relações internacionais do Brasil não serão pautadas por aspectos ideológicos. Então, a ideia é realmente retomar pontes que o governo Bolsonaro queimou. O Brasil sempre se pautou por uma neutralidade nas relações internacionais. Sempre foi um país que teve um grande destaque exatamente nesse contexto internacional, porque era um país que sentava à mesa para conversar com todo mundo. Então, isso foi uma coisa que a gente perdeu durante esses 4 anos e vai demorar um tempo para a gente retomar isso, mas o governo vem tentando reconstruir essas pontes, reconstruir essas relações, especialmente com os países que foram deixados de lado ao longo desse tempo, e são os países, principalmente, que têm demandas por obras de infraestrutura, por exportação de serviços de empresas brasileiras, que têm demanda para captação de recursos em bancos de desenvolvimento brasileiros. Então, se busca aí retomar essas relações que foram deixadas de lado por uma perspectiva mais ideológica das relações internacionais. Doutor Carlos, falando do CARF agora, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na defesa da volta do voto de paridade, o ministro Fernando Haddad disse que o modelo do CARF só existe no Brasil. Como funciona nos outros países? Olha, Cláudia, na verdade, eu acho que é mais do que pensar como é que funciona nos outros países. Nos outros países a gente tem inúmeros modelos diferentes, tá? Eu acho que a gente tem que olhar o que é que tem no nosso país. No Brasil, o CARF ele tem basicamente 3 características principais. A primeira delas, ele é um tribunal administrativo, ele é um tribunal que pertence, aí muita gente fala, é o Tribunal da Receita. Não, não é um Tribunal da Receita, mas ele está dentro da estrutura do Ministério da Fazenda. Então, é um tribunal administrativo, ele tem uma função de revisão dos autos de infração lavrados pela Receita Federal e ele tem uma estrutura paritária. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade dos componentes da turma vem de representação da Fazenda Nacional e metade vem de representação dos contribuintes, indicados pelas confederações nacionais e pela CUT. Tá? E qual é a peculiaridade que o CARF tem? Veja, como é um tribunal administrativo, se a decisão final do órgão for favorável ao contribuinte, essa decisão é o que a gente chama de definitiva. O contribuinte está exonerado definitivamente, então a Procuradoria da Fazenda, a Advocacia Pública, não pode recorrer ao Judiciário para reaver esses valores. Por outro lado, caso o contribuinte perca no CARF, ele pode sim ajuizar uma medida judicial para buscar atacar esse crédito tributário, atacar esse auto de infração. Então você tem, nesse aspecto do desfecho do processo, uma assimetria. E até pouco tempo atrás, até 2020, o órgão funcionava da seguinte forma: você tem uma composição paritária, 4 conselheiros da Fazenda, 4 conselheiros dos contribuintes. O presidente, representante sempre da Fazenda Nacional, sempre um auditor de carreira, e normalmente um auditor com mais tempo de experiência de colegiado, mais tempo de órgão, ele, em caso de empate, ele proferiu o que a gente chama de voto de qualidade, que aí está na boca do povo esses dias, todos os jornais, todos os dias falam disso. Ele proferiu o voto de qualidade, que era um voto de desempate. Tá? E que não necessariamente era sempre favorável à Fazenda. Muitas vezes também era favorável ao contribuinte. Depois de 2020, veio uma alteração legislativa que criou uma regra de desempate pró-contribuinte, ou seja, em caso de empate, o contribuinte automaticamente ganhava.
tudo. Partiu-se de uma regra, na verdade, a proposta inicial era uma regra que afastava a multa no caso de empate. Houve uma manobra legislativa que alterou drasticamente a redação do dispositivo e se aprovou essa regra do desempate pró-contribuinte. Isso gerou uma assimetria, porque, veja, em caso de empate, o contribuinte ganhava. Em caso de derrota, ele ainda podia levar para o judiciário. Então, se gerou uma assimetria nesse sentido. Por isso, voltou-se agora com voto de qualidade, até como uma forma de, se foi justificado pelo ministro Haddad, como uma forma de se manter a estrutura paritária. Porque no entender do próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, proferiu um acórdão há alguns anos atrás, dizendo exatamente que esse modelo do empate para o contribuinte era incompatível com essa estrutura paritária, então não daria para coexistir as duas coisas. Agora voltou o voto de qualidade, mas tem havido uma grande resistência por parte dos contribuintes, da advocacia, a respeito desse retorno. Muito bem, a gente conversou com Carlos Daniel Neto, que é advogado tributarista. Muito obrigada pela entrevista, doutor Carlos. Seja sempre bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos.